A tecnologia avança rápido e é algo que se sente sobretudo na forma como as empresas procuram talento. O que era relevante há poucos anos pode hoje já não ser suficiente e isso levanta uma questão importante. Estamos a preparar pessoas com as competências certas? A forma de aprender também está a mudar, cursos mais curtos, aprendizagem contínua e até o uso de inteligência artificial começam a fazer parte do processo. Mas será que isso chega para responder às necessidades reais do mercado? Olá, sou o Ricardo Caldas, assessor de imprensa e consultor de comunicação na Fez Agency e este é o Tech Refresh. Nesta temporada mergulhamos nos temas que moldam o ecossistema tecnológico português e europeu. Hoje recebo Gabriel Augusto, responsável pela área de training do Grupo Rumos, uma organização que acompanha de perto a evolução da formação tecnológica em Portugal e o que as empresas procuram em termos de talento. Falamos sobre o que mudou na formação em IT, como a inteligência artificial está a influenciar a aprendizagem e até que ponto existe, ou não, um desalinhamento entre aquilo que se ensina e aquilo que o mercado precisa. Olá Gabriel, bem-vindo ao Tech Refresh. Tens estado muito próximo da evolução da formação em IT em Portugal, mas antes de entrarmos nos desafios do presente, gostava de perceber melhor o teu percurso até aqui. Como é que chegas à liderança de training do Grupo Rumos? Bem, olá, já agora. Obrigado pelo convite. Portanto, eu comecei e foi o meu primeiro emprego, diria eu, a sério, em 2001. Portanto, num centro de formação chamado Galileu, e entrei na altura para uma equipa de desenvolvimento de conteúdos em e-learning. E com o tempo, praticamente 9 meses, um ano depois, integrei na equipa de marketing como designer gráfico, que na verdade era a minha base de formação, e fui crescendo nessa equipa, portanto, até chegar a diretor de marketing da Galileu. Por volta de 2007, 2008, a Galileu integrou por aquisição, portanto, no grupo Rumos, portanto, que tinha também, obviamente, a Rumos, que era o líder a nível de formação no mercado da IT, e fui fazendo a minha carreira dentro deste grupo. Passei, portanto, pela gestão de algumas equipas fora do marketing, nomeadamente equipas pedagógicas, também equipas comerciais, equipa de inovação, e com o tempo, portanto, a certa altura juntei-me ao board de gestão, portanto, da Rumos Training, que é aquilo que, no fundo, a subholding dentro do grupo Rumos, que trabalha a área da formação com três marcas no mercado, a Galileu, a Rumos e a Flag. E desde o ano passado, portanto, assumi o papel de CEO dessa subholding, e é por isso que aqui estou. Portanto, há basicamente 25 anos, na verdade, que vou fazer 25 anos agora em breve, portanto, que estou no grupo e a trabalhar neste mercado da formação em IT. E houve algum momento em que perceberam que o IT era estratégico para o grupo ou foi algo espontâneo e gradual? Portanto, na verdade, o IT já era estratégico para o grupo, portanto, quando cheguei, por natureza, portanto, a tecnologia sempre foi muito o core da intervenção da Rumos, quer a nível de formação, quer na sua área de serviços também. Eu nunca acharia que a IT faria parte do meu percurso inicial. Aliás, a minha integração, a minha entrada na Galileu, para mim, era uma pausa dos meus estudos. Portanto, eu cresci em Macau, vim para Portugal para o ensino superior e vinha com a intenção de me formar em medicina. Portanto, eu fiz alguns anos da licenciatura e a certa altura, no final do terceiro ano, decidi que faria sentido fazer uma pausa porque estava mesmo com dúvidas se queria continuar essa carreira e gostava de design, fazia algumas coisas engraçadas para amigos, etc. E surgiu essa oportunidade de entrar na Galileu, mas para mim era um projeto de alguns meses, depois retomaria o curso e acabei por mudar completamente a carreira. Portanto, e quando entrei na Galileu, mesmo antes de integrar no Grupo Rumo, já a Galileu era provavelmente o concorrente mais direto da Rumos no mercado em termos de formação em IT. Portanto, acabou naturalmente por fazer parte da minha carreira, mas já era core do grupo, portanto, antes de mim. Portanto, não fui eu que ganhei essa percepção de todo. E como é que achas que evoluiu a formação nessa área? Acredito que hoje muito focada em AI, mas até lá houve outro tipo de evolução, correto?
Claro, claro. Eu acho que quando pensamos em IT, há sempre dois grandes blocos de formação. Há aquele IT mais para utilizadores, e aqui podemos estar a falar de ferramentas de produtividade e colaboração, nomeadamente Office, e outras ferramentas que, no fundo, ajudam até a melhorar o nosso trabalho, mesmo que o nosso trabalho não tenha uma componente, um core de tecnologia. E depois temos, obviamente, a parte das profissões da IT propriamente ditas associadas à tecnologia. Eu acho que durante estes anos que eu estou no mercado, se calhar consigo encontrar assim três grandes pontos de viragem. Quando eu comecei, o foco era a nível de domínio de certificações técnicas, portanto, fazer um curso, fazer uma certificação, entrar num projeto, era muito a lógica, portanto, de ligação entre formação e carreira para os profissionais desta área, e estava sempre muito associado àquilo que se cá pode chamar de infraestrutura clássica. Estávamos a falar de redes, sistemas, bases de dados, um foco muito grande no produto, em que a tecnologia era utilizada como ferramenta. Depois, acho que a segunda viragem veio com a cloud e com DevOps, em que acabaram por empurrar um bocadinho a formação para competências mais contínuas, mais orientadas a produto, a automação, a ciclos mais curtos e por aí fora. E se calhar dá 3 anos para cá, começamos a ver esse terceiro momento de viragem que estamos a viver agora também, que é a era da inteligência artificial, dos dados, da cibersegurança, já não só como ferramenta, mas diria eu como higiene básica do digital, porque, quer dizer, já não dá para fugir, não tem a ver se o core de uma organização tem ou não tem a ver com tecnologia, faz parte um bocadinho de todas as tecnologias. E ao longo desses momentos de viragem, também o comportamento das pessoas acabou por mudar bastante. Primeiro, a relação com o tempo é uma coisa que eu sinto muito como fornecedor de formação. Antes fazia-se um curso e se calhar o profissional ficava ok durante uns anos, estava preparado por uns anos. Hoje, o prazo de validade das competências a nível da IT encurtou brutalmente. Portanto, estamos a fazer um curso, depois estão a surgir coisas novas e estamos a estar constantemente em atualização. E a própria formação deixou de ser só técnica, porque às vezes pensamos em formação da IT num caráter muito técnico, mas passou hoje em dia a incluir também desde literacia tecnológica, questões de risco, de governance, de capacidade de trabalhar no fundo, com ferramentas que mudam todos os dias. Isto tem forçado a formação a tornar-se mais modular, mais aplicada, mais próxima, na verdade, do trabalho real, do contexto real de trabalho. E se calhar também na forma como nós entregamos formação, as coisas mudaram. Porque quando eu comecei, a formação era praticamente 100% presencial em sala. Depois começaram a surgir os modelos blended, em que misturamos essas formações síncronas com alguns conteúdos assíncronos, que dava alguma flexibilidade, no fundo, às pessoas e alguma gestão mais autónoma do ritmo de aprendizagem. E com a pandemia tivemos o boom, portanto, das formações totalmente remotas, nós chamamos de live training. Portanto, no fundo, é uma formação em tempo real, é síncrona, mas sem barreiras geográficas. Portanto, nós podemos ter na mesma sala pessoas de todo o mundo, e depois ganha-se uma flexibilidade, porque deixamos de ter deslocações, etc., que no fundo quase que se tinha que contar como parte do horário da formação, a pensar, ok, a pessoa sai de trabalho às 6, a formação tem que começar às 7, é hora de ponta, nas cidades há trânsito, e hoje em dia acabou por se quebrar um bocadinho estas barreiras e de alguma forma democratizar o acesso à formação, portanto, de uma forma um bocadinho mais transversal. Portanto, eu diria que, de uma forma mais resumida, a formação em IT passou de aprender tecnologia para aprender a mudar com a tecnologia. E o problema hoje em dia raramente é a falta de oferta ou falta de cursos, porque há uma oferta gigantesca, mas tem muito mais a ver com a falta de tempo útil das pessoas para aprender. E mesmo em áreas de elevada especialização, como cibersegurança ou mesmo engenharia de IA e por aí fora, eles deixaram de ser um tema de especialidade e passaram a ser um pré-requisito para a generalidade das organizações e dos profissionais desse mercado. Porque a tecnologia tornou-se, muitas vezes, no próprio modelo de negócio.
não é só uma ferramenta, e isso empurrou a formação mesmo da IT para temas de produtividade, de risco, de dados, automação e por aí fora. O que referes é muito interessante. Como é que a área da formação está a ver o uso de AI como uma forma de aprendermos de forma autónoma e, de certa forma, usarmos isso em substituição de um curso, por exemplo? Eu acho que, obviamente, nós podemos olhar para isto como uma ameaça e como uma oportunidade para o mercado da formação. É uma ameaça porque, efetivamente, muitas pessoas podem considerar que este é um caminho mais fácil e, eventualmente, mais acessível financeiramente para desenvolver as suas competências. Um, eu alertaria para alguns cuidados que nós temos que ter. Obviamente que a informação que a inteligência artificial nos fornece é muita. um, e a inteligência artificial é, obviamente, muito poderosa. Eu sou diria, um heavy user a esse nível também, a nível profissional, mas a verdade é que existe sempre validação, temos que ter alguns cuidados, e nós só conseguimos validar se tivermos o know-how. Portanto, temos que, obviamente, ter alguns cuidados e para além da inteligência artificial, eu juntaria a este pacote também toda a indústria de content creation, né? Nós vamos a um YouTube, podemos aprender muita coisa com vídeos gratuitos, porque o modelo de monetização é muito mais pela publicidade do que propriamente pela inscrição num processo de aprendizagem. Mas, ao mesmo tempo, também para as entidades de formação, isto representa uma oportunidade, porque estamos a falar de um mar gigantesco de conteúdos complementares que podem ajudar efetivamente as pessoas a aprender melhor, a ver outros exemplos, a esclarecer algumas questões que têm no seu tempo, no seu ritmo, fora das sessões, e isso, o nosso objetivo final, mais do que vender cursos, é ajudar as pessoas a evoluírem. Qualquer coisa que possa contribuir de alguma forma, eu vejo sempre como uma oportunidade. Temos de ter, obviamente, cuidados e, por exemplo, uma formação de IA não nos dá, se calhar, para um particular aquilo que muitas vezes se necessita, que é depois prova de competência, como uma certificação técnica, ou até um certificado de frequência de formação, muitas vezes num CV. Se calhar é muito mais interessante do que dizer, olha, eu fiz este curso no YouTube ou aprendi isto com o ChatGPT. De qualquer das formas, eu acho que a autoaprendizagem, utilizando essas ferramentas, é sempre uma mais-valia, desde que as pessoas consigam entender realmente qual é o seu papel no processo de aprendizagem, quando é que acrescenta valor, e não numa perspectiva de substituição, porque eu acho que aí teremos alguns riscos a médio e longo prazo no mercado. É uma boa resposta. Ainda sobre a inteligência artificial, o que é que consideras que está a evoluir mais rápido, o mercado ou as formações nesta área? Eu acho que o mercado evolui sempre mais rápido do que a formação. O mercado quer sempre já, quando sai qualquer coisa que possa ajudar a melhorar resultados, aumentar a performance, produtividade e por aí fora. E a formação normalmente precisa de tempo, até porque para ensinar nós temos que ter alguém que já domina, temos que preparar materiais, estruturar cursos e depois o próprio curso tem a sua duração, tem que existir momentos de prática, de contexto, que existe tempo também. Ou seja, na minha perspectiva, o mercado move sempre mais depressa do que os próprios modelos de formação. E muitas vezes a solução não passa por ter mais horas, é desenhar melhor a formação e isso requer tempo. O que é que acontece aqui? Muitas vezes é que o mercado pode querer já, mas depois nem todas as empresas andam ao mesmo ritmo. Por exemplo, nós podemos considerar que hoje em dia, obviamente, todas as organizações veem imensas oportunidades em IA, mas se quisermos ser práticos e olharmos, por exemplo, para o nosso tecido empresarial e perceber o volume de empresas que realmente já está a fazer investimentos em que a inteligência artificial tem verdadeiramente impacto, aqui o cenário muda um bocadinho, porque há uma curva de aprendizagem da própria organização, muitas vezes obriga à redefinição e redesenho de políticas, processos, procedimentos que demoram o seu tempo, o custo de mudança, às vezes até dos processos e de ferramentas. Portanto, o mercado quer já, mas depois muitas vezes ainda não está pronto também para observar a tecnologia, e é o que permite muitas vezes ao mercado da formação acompanhar cá esse pequeno desfazamento. E depois acho que quando comparamos o que o mercado quer ou procura e o que o mercado da formação consegue oferecer, há sempre outros
desfazamentos típicos que existem sempre a esse nível. Um deles, muitas vezes, é as empresas acharem e pedirem tecnologia, portanto, profissionais que a dominem, quando a própria empresa não está preparada para utilizá-la, principalmente IA, quer dizer, uma empresa que ainda não tem uma boa estruturação de dados. Pá, IA, quase que resumimos a Gen AI e não saímos muito daí, porque é preciso muito mais. Outro desfazamento típico é a procura, muitas vezes, por perfis que são muito raros no mercado, em vez de desenhar equipas mistas em que há perfis mais séniores e uma base em crescimento, portanto, dar o seu tempo para a evolução da equipa como um todo. E depois o outro desfazamento que também eu acho sempre muito curioso é a procura, às vezes, de funções a exigirem stacks de competências gigantescas, mas que, na verdade, para aquela função precisam de duas ou três competências bem dominadas. E se incluirmos, pois nesta conversa, todo o boom da inteligência artificial, a sério, que tem mudado, obviamente, muitas coisas no mercado, nós depois temos ainda que subdividir em pequenas caixinhas, porque temos todo um movimento que eu normalmente considero que é o upskilling com inteligência artificial, e depois temos todo aquele que é o reskilling com inteligência artificial. Qual é a grande diferença? Upskilling com inteligência artificial é, por exemplo, pegar num profissional de marketing, de recursos humanos, finanças, IT operations e por aí fora, e aumentar a sua produtividade e qualidade do seu trabalho com inteligência artificial. Ou seja, ele não muda de funções, não muda de área, vai passar a fazer melhor porque integra a inteligência artificial na forma como trabalha. E depois temos todo um mercado de reskilling para IA, que é formar profissionais para aquilo que nós podemos chamar as funções nativas da inteligência artificial, muito ligadas a dados, machine learning, engenharia de prompts, governance de modelos de IA, segurança e por aí fora. E são conversas que são completamente diferentes, são percursos completamente distintos e exigem, obviamente, abordagens diferentes. Portanto, aqui, se juntarmos então também o desafio da velocidade, as coisas nunca são muito simples, mas não é a primeira vez que o mercado passa por uma transformação grande. Por exemplo, quando tivemos o boom do marketing digital, há cerca, se calhar, 10, 15 anos atrás, eu estava muito mais próximo da nossa marca de formação, que é a Flag, que estava muito especializada em comunicação, marketing, design e por aí fora. E na altura também sentia-se o mesmo, portanto, um profissional de marketing mais, entre aspas, tradicional, a ter que fazer a sua migração para o digital. Aqui estamos a falar não só em marketing, mas na generalidade das funções, quando olhamos para a tal questão do upskilling. Portanto, eu acho que o mercado vai sempre puxando pelo mercado da formação, que se vai adaptando sempre de alguma forma para dar resposta a isso, e que acaba por conseguir muito. E depois, quando falamos em formação, há sempre duas perspectivas também, que é o profissional particular que procura formação versus o mercado corporate, as organizações que investem na formação dos seus colaboradores. O particular, o que procura quando procura cursos, tipicamente é procurar por, diria eu, esperança, numa carreira melhor ou numa nova carreira, procurar mobilidade, procurar evolução. Uma organização, quando investe na formação dos seus colaboradores, querem é mais capacidade de produção, mais produtividade, reduzir risco e por aí fora. Se olharmos primeiro para os profissionais, quando estamos a falar de progressão salarial, reconversão de carreira, ou até às vezes obter a tal certificação técnica que ajuda a provar competência no mercado, o critério, o que eles pensam, o critério é muito mais: este curso dá-me empregabilidade ou não? Este curso vai impulsionar ou não a minha carreira? Ou este curso permite ou dá ou não para conciliar este curso com a minha vida pessoal, que neste momento é uma coisa muito importante, porque eu acho que fomos valorizando cada vez mais o nosso tempo. E quem vem à procura de uma formação por iniciativa própria, procura sobretudo isto, não é? Empregabilidade, progressão salarial e segurança de carreira. E o comportamento é muito pragmático, porque eles vão querer sinais claros de valor do curso,
Querem ver se o curso vai ajudar a gerar portfólio, se há projetos práticos para facilitar a transferência do que aprendem para o posto de trabalho, se há certificações, se as competências são ou não são reconhecidas pelo mercado. E por aí fora. Quando pensamos no lado corporate, a conversa é completamente diferente. A empresa quer reduzir custo, risco, quer melhorar o delivery, acelerar a entrega, quer aumentar a maturidade e por aí fora. Portanto, para elas, hoje em dia, o IT já nem sequer é um benefício, já foi. Hoje em dia, faz parte do plano de transformação das organizações, e tem critérios que são muito, muito, muito evidentes. Tem a ver com impactos no desempenho dos colaboradores, o time to skill, a consistência do serviço, a governação do conhecimento dentro da própria organização e depois há uma pressão que é muito evidente no nosso mercado, mas a nível global também, continua a haver, principalmente para funções de IT muito específicas, escassez de talento e dificuldade em contratar. Nós, em Portugal, isso sente-se muito, a dificuldade em encontrar o talento que precisamos para algumas funções específicas de IT. Isto, mais uma vez, obriga as próprias empresas também a investir, muitas vezes, no upskilling e no reskilling interno, a sério. Porque eu acho que a guerra do talento não se ganha só a recrutar, porque há escassez no mercado. Tem que se ganhar mesmo também a formar as pessoas que nós já temos portanto, eu acho que se tiver que descrever o estado atual da formação, cada vez há mais formação, cada vez há mais procura de formação, cada vez a formação é mais urgente, e cada vez a formação tem mais responsabilidade também de provar retorno, provar impacto, quer para os particulares, quer para as empresas. Isso tem mudado muito o nosso registro. Nessa balança de upskilling e reskilling, o que é que sentes que as empresas procuram mais hoje em dia? Eu acho que depende muito, por um lado, do próprio modelo de negócio da organização, porque se pegarmos numa empresa que trabalha ou que presta um serviço não core em IT, provavelmente é numa perspectiva muito mais de upskilling. As pessoas têm determinadas funções que queremos aumentar, não é? Por exemplo, pegando numa equipa comercial, eu quero que os comerciais vendam melhor, vendam mais rápido, vendam com mais qualidade, etc. Portanto, é muito mais numa perspectiva de integrar IA no seu dia a dia. As empresas que têm a tecnologia como core do seu modelo de negócio, aí upskilling também, mas começamos a pensar muito nas novas funções que precisam, as tais funções AI native que têm que começar a preparar e às vezes não encontrando no mercado, temos que olhar para dentro e ver nas nossas pessoas quem é que tem a vontade e o potencial de fazer essa transformação, porque às vezes é mais fácil, sendo pessoas que já conhecem a organização, conhecemos a forma de trabalhar, o seu compromisso, etc., com o nosso negócio e as competências treinam-se. O resto, às vezes, é muito mais difícil de encontrar, mas isso às vezes também depende da própria cultura organizacional. Há empresas que realmente valorizam as suas pessoas dessa forma e percebem que o negócio mudou, o mercado mudou, nós queremos que as pessoas mudem connosco, as mesmas pessoas a crescer juntos. E há outras que podem considerar, bem, numa perspectiva, se calhar, de velocidade, é mais fácil dispensar as pessoas que se desatualizaram e encontrar novas pessoas para se juntar. Portanto, eu acho que a resposta é difícil, porque vai depender de muitos fatores internos e externos, portanto, das próprias organizações. E já agora em termos de áreas, generalizando um pouco, dirias que 80% do que procuram é à volta de AI? Se pensarmos em áreas, acho que a AI é provavelmente a primeira que me passa pela cabeça. É aquela que temos recebido muitas consultas, porque no fundo a inteligência artificial neste momento está a mexer com a produtividade das pessoas e na forma como trabalhamos. E eu acho que é muito fácil, principalmente para quem não está tão dentro do tema, quando pensar em AI, pensar só em AI generativo. Portanto, em Gen AI, portanto, usar um chat GPT, etc., que obviamente tem sua utilidade, e para mim é uma daquelas coisas que me ajudou a acelerar muitas coisas, mas inteligência artificial a sério nas organizações passa por integrar em processos, por integrar no nosso ecossistema aplicacional, passa por integrar em operações que depois exigem muitas coisas diferentes. E voltamos à questão do
Quando falamos em AI, temos o upskilling, temos o reskilling, dependendo da natureza das organizações, e do seu negócio. Mas, mas acho que nem tudo gira só em torno da inteligência artificial e depois começam a aparecer outras áreas da IT que já existiam, mas que foram ganhando relevância porque elas estão intrinsecamente ligadas, portanto, à inteligência artificial. Uma delas, que para mim neste momento é claramente uma das áreas com mais importância e também procura, tem a ver, por exemplo, com cibersegurança, porque não só é um risco, mas acima de tudo porque existe todo um contexto regulatório, e que está associado ao risco real, portanto, que estas coisas existem. Em Portugal, em particular, portanto, foi publicado em dezembro. Portanto, há pouco tempo atrás, o decreto-lei que aprova o regime jurídico da cibersegurança que transpõe o NIS 2. E isso obriga, obviamente, muitas organizações a subir a sua maturidade, porque a cibersegurança deixou de ser sobre tecnologia, mas uma obrigação de gestão. Portanto, mudámos um bocadinho a perspectiva da coisa, deixou de ser uma especialidade e passou a ser uma camada obrigatória de qualquer tipo de stack. Nós não podemos falar em nada sem pensar, ok, a nível de segurança, como é que isto se comporta? Portanto, a conversa, se calhar no passado, era muito mais focada no como é que nos defendemos, quando falamos de cybersecurity. Hoje em dia, cybersecurity é também sobre gerir risco, é também sobre garantir continuidade de business continuity quando alguma coisa acontece, é sobre preparar respostas a incidentes e é, acima de tudo, sobre integrar segurança no desenvolvimento e nas operações de toda a organização. E isto depois leva a outra área que, em termos de consulta, nós sentimos um crescimento muito grande no mercado por parte das empresas, que é tudo o que está associado a governance and risk, portanto, governança e risco, porque as empresas perceberam que sem governação, a transformação digital não traz só oportunidades, mas também traz muitos riscos, e estamos a falar de riscos que não são só técnicos, são também legais, são também reputacionais, e por aí fora. Portanto, no fundo, o governance and risk é aquilo que está a fazer hoje em dia a ponte entre tecnologia e negócio. Portanto, é onde, na minha opinião, a transformação digital a sério passa do hype, a ser algo que é controlado, acompanhado, fundamentado. E quando olhamos para o mercado com cada vez mais cloud, mais aplicações third party, mais dados, mais inteligência artificial também, obviamente que a exposição aos riscos de segurança aumentaram. E, portanto, governar com políticas, controle, auditoria, privacidade, continuidade, gestão de risco, tudo isto passaram a ser prioridades para as empresas, e quando é uma prioridade para as empresas, a formação é necessária, e quando é uma prioridade da empresa, também as ofertas de emprego surgem e, portanto, os particulares olham para isso. Só acrescentar uma camada um bocadinho mais desligada sobre isso, tem também, obviamente, a ver com todas as questões de low code, que agora estamos a falar muito, porque o low code permite acelerar desenvolvimento, e está a acontecer no mercado uma procura, diria, muito pragmática para acelerar tudo o que é delivery, automatizar processos no fundo, também libertar um bocadinho o IT para o que é crítico e não coisas que um low-code pode funcionar, porque facilita bastante ao envolvermos as outras equipas de negócio. E aqui, o que nós queremos é realmente acelerar, não correndo o risco de entrar em cenários de shadow IT que são difíceis de manter, difíceis de proteger. Portanto, queremos uma coisa que tenha governance, e risco, tenham standards, tenham permissões, tenham segurança, tenham qualidade, lifecycle e por aí fora. Portanto, se pegarmos nessas quatro áreas, eu acho que no mercado em IT, propriamente dito, é o que está a marcar assim a grande procura. Portanto, inteligência artificial porque acelera, cibersegurança porque nos protege, governance porque no fundo acho que é aquilo que segura o volante em todo o processo de transformação, e depois o low code porque multiplica claramente a nossa capacidade. O que se tem falado muito também é depois sairmos do IT, que é toda essa aceleração da IT, de repente está a apontar um foco muito grande nas human skills, que é, ok, mas com mais inteligência artificial, com mais cloud, com mais trabalho remoto, com mais distanciamento social, pessoas, etc., de repente começamos a ver, ok, então e
Se calhar agora precisamos ainda mais de capacidades de liderança, capacidades de comunicação, capacidades de gestão emocional, etc., num ambiente digital, num ambiente onde há inteligência artificial e por aí fora. Portanto, não só são áreas, diria eu, de procura crescente em IT, mas depois todas as áreas que não associamos naturalmente à inteligência artificial a crescerem hoje em dia também numa perspectiva mais comportamental, de soft skills, por aí fora, porque são um bocadinho o fundamento de tudo. Se perdemos as human skills, somos só máquinas também. Exato. Já estamos a chegar aqui ao final da nossa conversa, mas olhando agora para a formação do ponto de vista do utilizador, talvez, como é que vês isto daqui a 5 anos? Olha, eu acho que nós caminhamos, obviamente, para uma realidade da formação muito suportada por tecnologia, é tech, não é? Há uns anos atrás o foco estava nas fintechs, no nosso mercado hoje em dia fala-se muito sobre edtech. E tecnologia para quê? Para melhorar a experiência formativa, para aumentar a capacidade de personalização formativa. E esta questão da personalização, para mim, é das evoluções mais desafiantes e, ao mesmo tempo, mais interessantes, porque é quando nós mudamos a perspectiva de quem desenha a formação. Antigamente nós desenhávamos uma learning path para alguém chegar a algum sítio, e a learning path muitas vezes era a mesma para pessoas diferentes. Sabíamos que existiam particularidades, mas personalizar manualmente é um esforço megalómano. Com a tecnologia isto é muito mais fácil de fazer, e se nós conseguimos separar claramente quem procura entrar no mercado, quem já está no setor e procura atualização, ou depois até hoje em dia, por causa da tecnologia, a ganhar importância os modelos de negócio, os próprios líderes que precisam gerir equipas e que não podem ignorar a tecnologia, nós começamos a ver uma diversidade muito maior de abordagens, muitas vezes sobre o mesmo tema, sobre a mesma tecnologia, sobre a mesma ferramenta. Para nós, em termos de player no mercado de formação, obviamente que aqui também existem coisas que nós temos que olhar. Primeiro, tá, perceber um bocadinho qual é o nosso papel no meio disto tudo, porque a formação contínua, que é a nossa atividade, cruza-se sempre muito também com questões, por exemplo, da academia mais formal, universidades, ensino superior, etc., do que as empresas fazem ou não fazem, em termos de formação, e é encontrar aqui um bocadinho um equilíbrio, um caminho entre estes três. Porque, da minha perspectiva, nós olhamos para o ensino superior mais formal, como algo que é, obviamente, muito importante, porque é o que nos dá as bases. Pensamento, como aprender, mas a nível da IT, pensamento computacional, matemática, engenharia, ciência e por aí fora, são coisas que são fundamentais. Se isso falhar, o ecossistema todo falha a médio e longo prazo. Depois as empresas, os seus colaboradores, também têm que assumir, portanto, que muitas vezes a maior parte das competências críticas são construídas no trabalho, em contexto de trabalho com ferramentas reais, com casos reais, que têm riscos reais e têm prazos reais. E é aqui que muitas vezes acho que entramos nós, parceiros de formação dessas empresas, como um mecanismo para criar escala nesse processo de desenvolvimento, não é? Porque nós estamos especializados para isso, portanto, se eles delegam essa responsabilidade para nós, porque nós também vamos aprendendo e melhorando a forma como isto se faz para todo o lado. Porque os últimos dados que eu vi, por exemplo, a nível da União Europeia, nós ainda temos um nível de competências digitais que é relativamente baixo. Eu acho que andava nos 55 ou 56% das pessoas que têm competências digitais básicas. Portanto, há todo um mundo que nem, não tem isso ainda. E, portanto, apostar em literacia não é só uma questão de negócio, é uma questão quase social, porque são essas pessoas que podem ficar de alguma forma excluídas por desigualdade também, com aceleração tecnológica e existindo neste momento em particular, tantos instrumentos públicos que podem ajudar a investir em formação, eu acho que as pessoas devem aproveitar, né? Para um particular, temos os cheques de formação mais digital, que dão um apoio de até 750 euros, e que, na verdade, o prazo termina 30 de junho de 2026, portanto, acho que quem ainda não utilizou deve considerar. É fácil de se candidatar, são 750 euros para desenvolvimento de competências digitais que todos nós temos direito, é um direito.
Portanto, é utilizá-lo e depois também no lado das empresas existem outros instrumentos públicos que permitem ajudar o desenvolvimento das competências das pessoas, nomeadamente, por exemplo, a utilização dos fundos de compensação de trabalho, que pode ser mobilizado para financiar formação certificada. Portanto, no fundo, um valor que já existe, pode ser usado para isto, com enquadramento legal, etc. Mas aqui também a janela de resgate vai até ao final de 2026. Portanto, se não usarmos, é uma oportunidade que pode ficar um bocadinho de fora. Portanto, é um bocadinho por aí que eu acho que as coisas devem ser vistas, na minha opinião. Gabriel, muito obrigado por todos estes inputs. Vamos certamente ficar atentos à evolução nesta área. Até breve. Muito obrigado. Até breve. Obrigado por estares desse lado em mais um episódio do Tech Refresh. Podes acompanhar o podcast nas redes sociais da FaZe Agency e ouvir todos os episódios no Spotify, Apple Podcasts e YouTube. Voltamos em breve com mais conversas sobre tecnologia e o seu impacto no dia a dia. Até ao próximo episódio.